E eu descobri isso na liderança também. No meu feedback, alguns líderes meus dizem que eu tenho 80 de coragem e 20 de juízo. Então eu sou muito autêntico, né? E aí falando em aceitar quem se é, né? Como é que você equilibra a necessidade de ser autêntico, né? Que é aceitar e agir como se é, né? Com as expectativas que existem no papel de liderança, né? Que você ocupa. A gente precisa, ao mesmo tempo, ser autêntico, mas existem expectativas que muitas vezes nos carregam contra essa maré. Conta sobre isso. Eu vou ser bem honesto, eu só aprendi isso sendo pai. Porque até a minha filha entrar na adolescência, eu achava que era mais fácil, mas hoje você tem que ir dando algumas instruções, sabe, em doses homeopáticas. Por isso na liderança também. No meu feedback, alguns líderes meus dizem que eu tenho 80 de coragem e 20 de juízo. Então eu sou muito autêntico, né? Só que o problema é que às vezes você confunde a autenticidade com a tua posição. E a tua posição às vezes exige algumas formalidades que protegem os teus liderados. Então às vezes você está num momento crítico. Se você abrir com sinceridade ou com muita transparência todo momento que você está vivendo, você trava algumas pessoas, que é o que eu falei da personalidade, da vivência, da experiência da pessoa. Para algumas pessoas mais sênior, para que a pessoa se engaje naquilo que você precisa ser totalmente transparente, dizer, ó, estamos com isso, isso e isso. Para outras, você tem que dizer, olha, eu preciso que você não me pergunte muito, mas você faça isso. Você precisa confiar em mim. Por quê? Porque se você não faz isso, e daí por isso que eu uso a questão de pai, às vezes como pai, você tem que ser prescritivo. Você tem que dizer, faz isso, depois você vai entender, né? Principalmente nos estudos hoje em dia. Mas por que isso é importante? Porque eu aprendi isso com erros, tá? Não tenho dúvida alguma. Às vezes você chama uma pessoa, eu passei por alguns layoffs, então, às vezes você quer ser muito transparente com as pessoas, entendendo que elas estão prontas para receber uma notícia e dizer, olha, mantém uma reserva de emergência, se mantém empregado, faz curso, porque a gente está aqui, mas a gente está numa crise. Para algumas pessoas, você travava completamente a pessoa. Então, eu descobri... Ela já achava que ia ser desligada no dia seguinte. Exatamente. Então, como líder, eu descobri que eu tenho que saber como eu motivo aquela pessoa sem travá-la. E aí que está esse equilíbrio que você falou, que é qual a informação que vai fazer esse meu liderado ir mais longe. E qual que eu tenho que segurar para mim, mesmo difícil, né, mesmo sendo difícil algumas vezes, e dar ele em outro momento para ele que vai ajudar ele, entende? Então é aquele negócio da servidão, de você às vezes ter as costas largas, para aguentar um pouco mais, para ir largando de um jeito que o teu time continua desempenhando aquilo que precisa desempenhar. Então, aí que eu consegui equilibrar, sabe? E com o filho é assim, né? Tem que dizer, ó, faz isso, depois faz aquilo. Se der 3 ordens, você já não tem nenhuma das 3. E aí, para isso, também precisa conhecer individualmente cada um, para saber como cada um se comporta e se motiva, né? E aí faz todo sentido. E daí, com isso, aquilo que eu te falei do one-on-one. Eu instalei esse one-on-one com o pessoal para conhecer individualmente, justamente para chegar nisso. Porque muitas das empresas optam por você reunir todo mundo numa sala e dar uma notícia. O que eu descobri é que esse método é muito ruim quando você vai dar notícias que precisam de uma ação. Porque a mesma frase para 4 pessoas com temperamentos diferentes, com vivências diferentes... São 4 informações diferentes. Informações diferentes. E nenhum líder vai conseguir dar, ele não é tão bom comunicador que você vai dar uma mensagem para motivar todo mundo. Então é melhor você ir conversando com as pessoas e tratando de direcioná-los. Né? Não, perfeito, excelente. E ao longo da sua carreira, é possível que você tenha tido conselheiros ou mentores que te deram informações importantes ao longo da sua carreira. Muitos desses mentores e conselheiros eventualmente nem sabem que foram tão motivadores assim para você. Então, que conselho que você já recebeu na sua carreira que foi muito, muito valioso que você pode compartilhar por aqui? Seja de um mentor direto, alguém que realmente trabalhou como mentor, ou que você realmente pegou no ar, ou pegou de alguém que eventualmente nem vai saber e vai descobrir agora nesse podcast. Eu tenho um que eu vou citar o milagre, não vou citar o santo, e outro eu vou citar aqui. São 2 conselhos assim que mudaram muito o meu jeito de ver as coisas. Um quando eu era bem mais jovem e outro recentemente. O conselho que eu mais uso hoje é que mais casas são destruídas por cupim do que por
terremoto, tempestade e crises. Então, o que isso significa? Se a gente não olhar os detalhes enquanto líderes, né, seja fofoca, uma desinformação, algum problema que você está adiando para resolver, sabe? Ou o stakeholder que você não alinhou direito, sabe? Ou algumas coisas que você ignorou. Esses são os cupins que corroem projetos, corroem orçamentos, corroem times. E o cupim ele destrói mais do que grandes terremotos, tempestades, né? Então, esse foi um amigo meu que me contou e isso mudou minha vida, sabe? No sentido de olha os detalhes. Como líder é tua obrigação saber dos detalhes. E eu sei que isso dá trabalho. Aí volta no valor que eu falei do trabalho, a importância de você, como líder, saber que você está ali para servir. É tua obrigação saber dos detalhes, né? Saber o que, como as coisas estão sendo feitas. E o segundo é do professor Emílio, que conta quem é o professor Emílio. O professor Emílio é um grande amigo de Curitiba. Ele é conhecido como professor Emílio. Se você procurar professor Emílio no Instagram, você vai achar. E o Emílio, ele tem uma palestra sensacional sobre tempo. E uma das coisas que ele nos ensinou, numa das startups aí ao longo da minha vida que eu tentei abrir e deu errado, ele falou, olha, tudo que começa errado vai terminar errado. Nossa, eu achei excelente. E aquilo que começa certo, pode dar certo, né? E ele foi um momento bem importante da minha carreira, foi porque a gente tinha quebrado uma startup por um contrato mal feito. Essa é uma história muito boa, inclusive. É uma startup que eu montei com meu irmão, que trabalha com marketing e tudo. E ele nos ensinou, gente, vocês começaram errado, entende? E não tem como dar certo. Então esse conselho eu levo para a vida. Então eu tento hoje começar as coisas, sabe? Às vezes é melhor você discutir muito no começo, para ter um andar de um projeto, de uma coisa saudável, do que você ignorar no começo, que tá todo mundo feliz, né? Quando assina um contrato, quando fecha um projeto, quando ganha um orçamento, tudo, e depois aquilo ir corroendo ao longo do tempo. Então os dois conselhos, eles se conversam, né? Não, excelente. Então é olhar os detalhes e começar certo.